Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o Visão CNN. Uma comissão de ética da CBF deve analisar hoje as denúncias de assédio sexual e assédio moral contra o presidente da instituição, Rogério Caboclo. Caboclo foi afastado ontem pelo período de 30 dias do cargo e, segundo nossas apurações aqui na CNN, a acusação partiu da funcionária que trabalha na Confederação há quase 10 anos. Esse afastamento acontece no momento em que uma verdadeira polêmica se instaurou no país e que envolve o esporte em que nós temos mais prestígio no mundo, que é o futebol. Com mais de 470 mil mortes por Covid-19, o governo brasileiro resolveu sediar a Copa América 2021 depois de outros países do continente terem se recusado a receber esse torneio. De um lado, alguns jogadores, até o técnico da seleção brasileira, que já se manifestaram de maneira bastante desconfortável a respeito do país ser sede dessa Copa. Do outro lado, temos ministros e governistas que, ao que parece, não abrem mão de abraçar esse evento. E no meio de tudo isso, é quase que inevitável não conectarmos a suspensão das atividades de Rogério Caboclo com o atual cenário político do país. Inclusive, vou chamar aqui o nosso time de analistas, porque diante de todos esses desdobramentos, há a possibilidade do presidente afastado da CBF cair no meio de um outro furacão, que é a CPI da pandemia. Muito boa tarde, temos aqui então conosco agora Gustavo Uribe, também conosco daqui a pouco o Yuri Pita. Eu começo com você então, Gustavo Uribe. Depois do anúncio do afastamento, há essa intenção então de convocar o Rogério Caboclo para prestar depoimento, já que o Brasil resolveu sediar esse campeonato do tamanho de uma Copa América em plena pandemia? Os senadores já têm consenso em torno dessa convocação ou também lá veremos um racha, hein? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Você falou em furacão, Carla. Agora virou um vento forte, mas não chega a ser um furacão em relação ao Rogério Caboclo. Por quê? Porque o afastamento de Rogério Caboclo do cargo por conta dessa denúncia de assédio sexual e moral acabou enfraquecendo um pouco na CPI a intenção de convocá-lo para prestar depoimento. Por quê? Porque o grupo do G7, o grupo dos senadores independentes de oposição, rachou. Muitos deles avaliam que sim, que ainda há necessidade de se convocar Rogério Caboclo para dar esclarecimentos de por que o Brasil irá sediar uma competição que foi negada pela Argentina e pela Colômbia, porque estão, no caso da Colômbia, protestos, na Argentina em relação à pandemia do coronavírus, e aqui temos a expectativa de uma terceira onda, o que assusta um pouco. Mas alguns ainda senadores independentes acham que não há muita necessidade de se convocar neste momento Rogério Caboclo, porque ele está afastado do cargo temporariamente e porque ele não tem muito o que acrescentar. Um senador independente, inclusive, diz que seria uma espécie de perda de tempo, no momento que você tem outras linhas de investigação da CPI da pandemia. A tropa de choque já se uniu e já se pronunciou, a tropa de choque governista, contra a convocação, porque acha que não se pode misturar política com a questão do esporte neste momento, não tem muito o que se fazer, o que se questionar a Rogério Caboclo. Mas a tendência, segundo alguns senadores independentes de oposição, é se votar amanhã o requerimento do vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, que convoca Rogério Caboclo, e não se marcar data, Carla. Ou seja, se esperar, deixar em banho-maria, é uma espécie, na avaliação deles, de pressão ao governo federal, e aí, posteriormente, em julho ou agosto, se marcaria uma data para esse depoimento de Rogério Caboclo. Então, há uma divisão muito grande dentro do G7 em relação a isso. Em relação a Rogério Caboclo, ele está afastado da posição depois dessas denúncias de assédio sexual e moral, e há uma opinião dentro da CPI de que não se pode um pouco politizar esse caso, deixa ele se resolver, e quando ele voltar a assumir o cargo, se eventualmente voltar, aí você considera convocá-lo para prestar depoimento ou não. Então, houve um racha na CPI. A tendência é aprova seu requerimento, mas não se marca a data, Carla. Uribe, vou chamar agora nosso consultor para assuntos históricos, Yuri Pita, porque duas coisas aí até que eu queria abordar com você, Yuri Pita. Temos aí um cheiro de CPI do fim do mundo, aquela que a gente, toda vez que você cita aqui, a gente se lembra, né, de que uma CPI se sabe como começa, mas nunca se sabe como termina, né? No caso dessa CPI, se a gente fosse ater ao dia a dia, como nós estamos ainda em plena pandemia, nós vamos convocar Deus e o mundo
mundo até o final dos tempos, né? Então temos aí esse lado, né, da possível CPI do fim do mundo número 2 e temos também essa atual polêmica aí com o governo federal, mas nós já vimos essa prática de intervenção na seleção brasileira por parte do governo de plantão e, no caso, o uso político aí da seleção brasileira, né, repete aquele dos anos da Copa de 70, em que nós tivemos o técnico João Saldanha, por suas opiniões políticas, substituído pelo famosíssimo Zagallo. Pois é, Carla, boa tarde para você, para o Uribe. Obrigado pela deferência aí, quem me dera ser tão consultora assim das questões históricas. A gente tenta contribuir um pouco aqui. Testemunha ocular da história, brincadeira. Essa aí foi um pouquinho mais longe, mas de fato, quer dizer, acabou inevitavelmente, embora o que o Uribe trouxe de alguns senadores tentando evitar um excesso de politização, mas o fato é que toda essa discussão já está mais do que politizada, seja pelos ataques que têm sido direcionados ao técnico Tite, não por questões futebolísticas do que acontece dentro do campo, mas pelas questões extra-campo e todo esse contexto de realização da Copa América no Brasil, que o próprio governo federal assumiu como uma questão política para si também e está conseguindo valer a sua vontade de realização, de receber a Copa América aqui no Brasil. Houve essa comparação aí ao longo dos últimos dias do episódio lá dos anos 70, às vésperas da Copa do Mundo, num momento que o Brasil vivia um outro contexto de ditadura militar e houve uma pressão explícita pela troca de João Saldanha por Zagallo, que acabou tendo no campo funcionando. O Brasil foi tricampeão naquela ocasião, mas ficou para a história essa discussão da interferência, da mistura entre política e futebol, e agora a gente está vendo uma espécie de repetição disso. Nas redes sociais a gente percebe aliados, defensores do governo Jair Bolsonaro se posicionando de forma crítica ao técnico Tite, em meio àquele boato que havia de um eventual boicote que acabou não se confirmando por parte da delegação da seleção brasileira. Mais cedo na CNN Rádio, eu estava conversando com o Roberto Nonato sobre esse episódio e ele lembrou bem. Falou, poxa, tá uma expectativa tão grande para o pós-jogo de amanhã, não pelo que vai acontecer, não pelo placar do jogo, num jogo de eliminatórias do Brasil contra o Paraguai, e sim pelo que viria desse pronunciamento do técnico Tite relacionado à questão da Copa América. Para voltar para a primeira questão da CPI do fim do mundo, que foi um apelido que surgiu ali na CPI dos bingos, que extrapolou para diversos aspectos, começou com uma investigação e depois acabou envolvendo até o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em todo um contexto ali da oposição para fustigar na época o governo Lula. E de fato esse é um risco que toda a CPI corre, e essa em especial a CPI da pandemia, mais ainda, seja porque ela é uma CPI que alguns senadores integrantes da comissão fazem questão de lembrar que é uma CPI que investiga não só fatos passados, mas fatos presentes, situações que estamos vivendo neste momento, e a Copa América é um exemplo disso, e aí essa delicadeza, essa linha tênue entre o que é pertinente e o que pode ser um exagero para a transformação apenas de um palco político, é o que os apoiadores do presidente acusam a CPI neste momento. E daí esse cuidado em não errar na dose, com perdão do trocadilho. Exato, a gente vê, inclusive, muitos senadores se manifestando no sentido de que a CPI tem que produzir resultado imediato, que seria a vinda de vacinas, né, essas investigações que estão sendo feitas nesse momento sobre feridas ainda abertas. É isso que a gente está vendo ali muitas vezes, né? Feridas abertas com relação à falta de insumos em Manaus, com relação a outros temas que a gente vê que estão ainda muito presentes na memória de todos os brasileiros. Então, a gente está vendo que a CPI, naquela figura de linguagem que se faz, falando sobre a comparação com um carro em movimento, ela está trocando pneu com um carro em movimento, tentando resolver um problema que está em andamento agora, nesse momento.